Capítulo 201 Real ou falso? Dongai franziu a testa. Liberdade. HMM. Eles querem a liberdade de todos vocês. Todos prenderam a respiração, aparentemente entendendo o ódio de seus colegas. Liberdade. Pelo que eles entenderam, mesmo no mundo dos espelhos, seus sósias devem estar sempre exatamente na mesma posição em que estavam no mundo real. A única coisa que os doppelgangers controlavam eram os movimentos de suas mãos e pernas, uma vez que eles ficavam parados no mundo real. Você tem que saber que no momento em que Dorian permitiu que eles vissem o mundo dos espelhos, eles ficaram chocados com o fato de que seus colegas estavam se arranhando e batendo violentamente uns nos outros sem parar. Suas contrapartes eram cruéis e muito más, adorando a carnificina e lutando sem parar. E quando a cortina que cobria ambos os planos foi removida, os seus homólogos pararam as suas lutas, agora olhando para eles com ódio ardente, como se quisessem beber o seu sangue e comer a sua carne no jantar. A fúria em seus olhos não podia ser mascarada. Eles odiavam não poder caminhar para onde quisessem, a menos que eles, os humanos, se mudassem para o mundo mortal. Não os entenda mal. Uma vez parado, o mortal poderia lutar, pular e até mesmo cuidar do inimigo. Mas tem que estar no mesmo lugar. Novamente, o Sol nos mundos mortais também poderia controlar suas alturas, formas e tamanhos a cada dia. Resumindo, muitos fatores contribuíram para controlá-los, e tudo se resumia aos mortais aos quais eles estavam ligados. Ponto. Além disso, eles desprezavam seus homólogos mortais, sentindo-os muito fracos e inúteis. O bom era ruim e o ruim era bom para eles. Eles não tinham alma nem corpo espiritual e não entendiam a bondade e todos aqueles sentimentos inúteis. Eles queriam liberdade de suas contrapartes mortais, bem como do mundo dos espelhos. Você sabe, nenhuma sombra poderia existir no mundo dos espelhos sem uma contraparte mortal. O complicado é que no momento em que o mortal morre, apodrece e se desintegra, as sombras também se desintegram e desaparecem. Afinal, até os cadáveres tinham sombras. Assim, até que o corpo se torne completamente um com a natureza, antes que eles possam realmente morrer. Mas como isso foi justo? Elas, as sombras, eram, em certo sentido, imortais. Eles não envelheceram, apenas mudaram suas formas, tamanhos e formas. Eles eram vibrantes e queriam viver para sempre. Então, por que eles deveriam morrer com aqueles fracos mortais? As sombras os odiavam com paixão. Assim, eles queriam escapar do mundo dos espelhos e viver no mundo mortal para sempre. Tio, não se engane. Uma vez que a criatura lide com sua contraparte humana, ela poderá gerar um corpo muito semelhante ao de sua contraparte mortal e viver neste mundo. As criaturas enviaram os mortais para lá para torná-los maus. Eles não acreditavam que esses mortais não se tornariam cruéis depois de passar alguns dias, semanas e meses lá. No final, uma vez que o mortal esteja completamente destruído, as criaturas irão trazê-lo para fora e permitir-lhe fazer o mal neste mundo mortal. A partir daí, é fácil ver como as criaturas aproveitariam e desfrutariam de sua refeição mortal no final. E quando eles finalmente decidem levar a alma do mortal, o truque é que eles, as sombras, também têm que estar no mundo mortal e não no mundo das sombras, ou então seriam obrigados pelas leis do mundo dos espelhos. É claro que, uma vez que eles e os mortais estiverem no mundo mortal, o mortal não terá um reflexo semelhante ao que os vampiros não têm. Da mesma forma, elas, as sombras, também não terão reflexos. Como pode uma sombra ter um reflexo? Isso era impossível. Ponto. Uma vez que os mortais finalmente morressem, as sombras cresceriam em seus corpos em qualquer formato e formato, todos semelhantes a qualquer formato e forma do mortal ao longo de sua vida. Acontece que eles teriam o mesmo rosto. Mas estava tudo bem. Se as sombras quisessem, elas poderiam recorrer à versão dos mortais de 5 anos, que vivem em áreas isoladas. Como você saberia? Assim, as sombras poderiam permanecer escondidas, cometendo atrocidades por 5 ou mais gerações seguidas antes de tornarem públicas suas imagens.
Nessa altura, os filhos e netos da vítima já seriam bisavós ou estariam mortos. As sombras eram imortais e ficariam assim até serem descobertas. É claro que o fato de serem sombras significava que nenhuma bala, corrente, algema ou qualquer coisa desse tipo poderia prejudicá-los. Eles simplesmente voltariam às sombras e fugiriam para outro local. Somente um exorcista pode lidar com eles. Quem diria que essas contrapartes poderiam aparecer não apenas em espelhos, mas também na água e provavelmente em outras superfícies reflexivas. Gole. Todos engoliram em seco, olhando para as expressões provocativas de seus colegas. O grão-mestre não vai deixá-los sair, certo? Grito. Uau, uau! Todas as 8 moedas de prata giraram em torno de Dorian muito rapidamente depois de colocar as mãos em posição cruzada contra os ombros enquanto olhava para sua contraparte acima. Sua contraparte era provavelmente a única que parecia aparentemente inofensiva e muito bonita. Sorriu para ele com as mãos nos bolsos, olhando para ele preguiçosamente. Mesmo no mundo dos espelhos, sua contraparte parecia ser um monarca, com as outras sombras temendo-o profundamente. Tchau! Todos ficaram pasmos, sentindo apenas que Dorian devia ser um ser especial para ter tal contraparte. Não cometa erros. A contraparte preguiçosa que parecia estar aqui apenas para passear no parque, deu arrepios em todos. Tirou as mãos dos bolsos e deitou-se lentamente no chão, aparentemente irritado com a posição de Dorian. Ele preguiçosamente cruzou as pernas e descansou as mãos atrás da cabeça enquanto se deitava no chão de brincadeira. Ponto. Anfitrião, por que sua sombra parece tão limpa? Seu hospedeiro não seria o verdadeiro sósia, não seria. O underscore U. Não, 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 não. O sistema rapidamente jogou fora esse pensamento, já que seu hospedeiro tinha uma alma. Mas algo não estava certo. Essa sombra não era comum. O sistema olhou profundamente para seu Dorian. Anfitrião, o que exatamente você é? Dorian olhou para a contraparte e ergueu os cantos dos lábios. Você quer fazer isso da maneira mais difícil. Sua sombra riu. Agora não é hora para nosso pequeno confronto. Fim do capítulo. Capítulo 202 O Grande Chefe das Sombras. Dorian olhou preguiçosamente para seu colega, que também estava olhando preguiçosamente para ele. Ambos riram, aparentemente se entendendo. Inteligente. Suas sombras sabiam que não era forte o suficiente para enfrentar Dorian. Então nem tentou ou pensou em fazer nada agora. Para uma sombra ter tanta força de vontade e controle sobre suas emoções no mundo dos espelhos era muito único e chocante. Deu uma olhada nos outros. Todos estavam arranhando e olhando ferozmente para suas contrapartes mortais porque o próprio mundo do espelho era um cérebro vivo por si só, assim como o abismo do submundo poderia produzir, dando-lhe seus instintos naturais do submundo. O mundo dos espelhos impôs suas regras nas sombras, apenas fazendo crescer cada vez mais o ódio pela armadilha com suas contrapartes mortais. Cada sombra tinha mais ou menos o mesmo sentimento e brilho odioso em seus olhos, sem falar de suas aparências excessivamente marcadas e feias. Mas a contraparte de Dorian era muito limpa como ele, até brilhando como se fosse um imortal das artes marciais. O que também era bizarro era que seu traje também era branco imaculado em comparação com o traje preto de Dorian. Mesmo depois de deitar no chão empoeirado e muito quebrado, com o calor vazando, o traje branco não mudou em nada. Seu rosto também parecia inofensivo, e seu sorriso fez com que muitos vislumbrassem como seria se o grão-mestre sorrisse. No entanto, a ilusão de que ele era inofensivo foi interrompida pelas outras sombras que se encolheram em puro horror depois de travarem contato com ele por um segundo. Xiang Chora engoliu em seco. Grão-mestre, seu doppelganger com certeza é assustador. Todos os outros assentiram atordoados. Não diga mais. Eles sentiram pressão só de olhar para a contraparte do grão-mestre. Isto reafirmou novamente os instintos de Dongai de nunca ir contra Dorian. Tal pessoa, ele não podia arcar com os resultados. Até mesmo sua família Jia teve que dar vários passos para trás quando se tratava de Dorian. Então, quem era ele? Ponto.
Justamente quando todos sentiram imenso medo da contraparte do grão-mestre, Dorian estreitou o olhar, sem tirar os olhos da contraparte por um segundo. Estrondo. Sua aura foi liberada e todos caíram de joelhos horrorizados. Em vez disso, alguns foram colocados diretamente no chão. Isso! A pequena gordura em suas bochechas tremeu e seus corações começaram a bater muito descontroladamente. Que tipo de aura monstruosa era essa? Xiang Shor teve vontade de dar um tapa na cara quando se lembrou de como tentou intimidar Dorian antes. Comparado com a sensação que ele teve agora, o que ele fez deveria ser semelhante a um bebê recém-nascido batendo levemente em um adulto. Sufocando, oxigênio. O ar ficou estagnado e congelado, como se estivessem no espaço. E logo, Dorian aliviou todos eles. Tio Swish. Ele saltou para o mundo dos espelhos depois de anexar os 2 espelhos. Isso mesmo, ele passou pelo portal. 5 minutos. Ele lembrou a si mesmo. E todos na sala finalmente puderam respirar. Suspiro. Suas roupas estavam completamente encharcadas, como se tivessem acabado de sair de uma piscina. Haru enxugou o suor do rosto, tocando o baralho no bolso. Após a batalha inicial na região da montanha Ufil, ele anexou talismãs no verso de todas as suas cartas. Como alguém que adorava fazer truques de mágica, não foi difícil para ele colocar rapidamente algumas cartas na manga depois de tocar nos bolsos. Ele não sabia se as sombras podiam sentir o que ele estava fazendo. Mas ele sentiu que eles não deveriam ser capazes de fazê-lo, já que quando parados, eles, as sombras, moviam seus membros e agiam de maneiras que ele não agia. Haru semicerrou os olhos pensativamente. Parece que quando parado, eu também posso esconder segredos da minha sombra. O grande mestre disse que durante esses 5 minutos eles não conseguiriam passar. Mas se demorar mais, o portal fechará. Ponto. Ele temia que durante o fechamento o portal ficasse um pouco enfraquecido. E algumas sombras podem realmente conseguir escapar. Não se deve ignorar esse fato porque, durante a fase de enfraquecimento do portal, a região em que o portal estava também teria enfraquecido as leis do espelho. O que significa que as sombras devem ser capazes de andar sem serem acorrentadas no mesmo lugar que suas contrapartes mortais. Como sombras, eles podem balançar e se mover por longas distâncias em um piscar de olhos. Então, durante os poucos segundos em que o portal se fechou sozinho, mais de 30 sombras puderam escapar para seu mundo. Um humano sem sombra no mundo dos espelhos enfraquecerá lentamente e morrerá depois de um tempo, mesmo que não tenha nenhum reflexo nas superfícies espelhadas como o Drácula. Desde que o grão-mestre voltasse antes de 5 minutos e fechasse o portal sozinho, então eles nem precisariam se preocupar com a fuga de sombras. Mas se o mundo do espelho tivesse que agir para fechá-lo, então era aí que residia o problema. Haru e Buo se olharam brevemente em compreensão. Se essas sombras ousassem sair, não hesitariam em agir. Haru, acho que nossas maiores preocupações deveriam ser a grande sombra. A gangue severamente. Pessoal, embora não possamos ajudar o grão-mestre, isso não significa que não poderemos ajudá-lo daqui. Certo. Dongai respondeu. E todos os outros assentiram, abrindo as pernas e colocando as mãos atrás das costas para manter uma posição militar de longa data. Isso mesmo, tudo o que eles precisavam fazer era ficar parados. Acento circunflexo asterisco. Ponto. Tio De Shang. O som estranho dele passando pelo portal era inexistente. O ar estava muito quente, causando uma miragem de calor por toda a terra. O céu era inexistente, com rublos flutuando no ar. Não havia nuvens, lua ou sol, mas estava quente e claro. Tic-toc, tic-toc. Não havia tempo a perder. Ele tinha que encontrar as vítimas. Fim do capítulo. Capítulo 203. Uma estranha contraparte. O ar tinha um cheiro venenoso e podre, com o cheiro característico de carvão. Dorian circulou seu QI, criando um vácuo limpo a alguns centímetros de seu corpo. Tio GWWWW tio. Todas as criaturas olharam para ele ferozmente, tentando o seu melhor para atacá-lo de onde estavam.
VMMMM. Um deles se alongou ao máximo que pôde, chocando aqueles que assistiam do mundo mortal. O que está acontecendo? Ficar parado não é suficiente para garantir a sobrevivência do grão-mestre. Xiang Shor, Dongai, Lea e todos os outros estavam enlouquecendo de preocupação. Haru estreitou os lábios, explicando o que captou das palavras anteriores do grande mestre. E a revelação deixou todos perplexos. Você está dizendo que essas sombras podem crescer até a maior distância de toque do Sol que experimentamos ao longo de nossas vidas. Buo assentiu. Isso mesmo. Imagine um dia na praia com o Sol causando longas sombras. Esse comprimento é absorvido pelas sombras e se torna parte delas. Mas acho que elas só podem se alongar na direção do Sol que o Sol em nosso mundo mortal os empurrou para isso. Foda-se! Um dos homens exclamou, vendo as muitas sombras se alongarem como longos balões com dentes afiados e mãos excessivamente pontiagudas com garras. Olha, olha! Eles cercaram o grande mestre. Sim, Lea respondeu, agarrando o pulso de outra pessoa com tanta força, quase causando um ferimento. Todas as suas sombras rapidamente cercaram o grão-mestre, mas porque sua sombra parecia imperturbável. A sombra de Dorian ainda estava apoiada no chão com as pernas balançando de brincadeira. E logo ela soube por quê. Uma luz prateada brilhou de repente. Papai, papai, papai. Sons rápidos de lâminas ecoaram, sem que ninguém visse o que estava acontecendo. Ponto. 1, 2, 3. A escuridão de repente se dissipou, seguida pelos lamentos misteriosos dessas sombras. Esquiei e tio. Eles imediatamente ficaram tão pequenos quanto um bebê, sem ousar crescer ainda mais. Tudo aconteceu muito rápido, e eles próprios também não tinham ideia do que esse bastardo havia feito com eles. Se não fosse pela dor ardente que sentiam, teriam pensado que tudo era uma ilusão. Dorian olhou para as sombras agora trêmulas sem expressão. Comportar-se. Arrepio, arrepio, arrepio. Com suas aparências infantis, eles assentiram vigorosamente, sem ousar desobedecer. Não admira que este mortal fosse a contrapartida da sombra maligna ali. O que eles estavam pensando? Aqueles que assistiam sentiram um arrepio de medo percorrer suas espinhas. Embora a sensação fosse muito pequena, uma sombra ainda poderia afetar sua contraparte mortal em cerca de 1% do mundo do espelho. Pode-se dizer que os humanos eram 1% sendo a sombra e o resto sendo a alma. No entanto, embora a porcentagem fosse pequena, eles ainda não podiam ficar sem sombras. Xiang Shor agarrou seu peito, afastando a sensação estranha. Claro, ele ainda amaldiçoou a velha Jia em seu coração. Velho, espere para ver como eu vou limpar você depois disso. Dorian olhou para sua sombra com muita autoridade. Você vem ou não? Você escolhe. Hahaha tio. A sombra se levantou calmamente, olhando para Dorian de brincadeira. Eu tenho escolha? Não. Se você não vier de boa vontade, será arrastado. Suspiro tio. Tão mandões, não somos? Ah, você estava prestes a dizer nosso bordão favorito, não estava? Dorian engasgou com suas palavras. Barulhento. Vamos. Só ele pode se sufocar. Ponto. Assim, Dorian de preto e seu homólogo de branco avançaram de um lado para o outro, parecendo a dupla definitiva. O que foi mais chocante foi que seu homólogo tinha um leque escuro nas mãos. O leque parecia comum, mas a sensação que deu a Dorian foi poderosa. Sua contraparte riu como se estivesse gostando dessa experiência única. Eu sou você. Então você não acha que posso ver através de você? Dorian parou de repente em meio aos escombros ao seu redor. Você não sou eu. Você é apenas uma sombra superficial de mim. Nada mais. Instantaneamente, o ar ficou mais quente, tornando-se muito perigoso. A dupla se entreolharam olho no olho, ninguém recuando. Embora sua sombra ainda tivesse um sorriso no rosto, a fúria que irradiava de seus olhos era tão grande que mudou a cor dos olhos para puro espelho prateado. E em apenas mais um piscar de olhos, seus olhos voltaram à mesma cor que os de Dorian. Seu sorriso se alargou de uma maneira muito diabólica. Hahaha tio.
Você está certo. Eu sou apenas uma sombra. No entanto, você, entre todas as pessoas, deveria saber que nunca deve subestimar uma ameaça, não importa quão pequena ela seja. Eu sei, apenas afirmando o óbvio, Dorian disse, na verdade. Sua contraparte acenou com o leque preto, cobrindo a parte inferior da face. E com um olhar profundo, olhou para Dorian sem expressão. Eu sou sua sombra. Um prisioneiro para você, mas não por muito tempo. Mais cedo do que você pensa, estarei fora. Infelizmente, hoje não. Dorian nem se incomodou em responder. Tente tudo o que puder, você não vai sair daqui. Qual foi o sentido de discutir sobre esse fato? Dorian não achava que sua contraparte seria capaz de escapar de suas garras. No entanto, era sempre melhor tomar precauções. Sistema, fique de olho nele enquanto estiver aqui. Tenho a sensação de que ele tentará enfiar alguma coisa em mim. Sem problemas, anfitrião. Vou ficar de olho nele. O sistema respondeu, usando seu foco a laser para observar a contraparte. De certa forma, ele e seu homólogo eram ambos inteligentes. Ele estava confiante, mas não era bom estar excessivamente confiante, baixando a guarda. Sua contraparte tinha objetos estranhos com ele, todos muito suspeitos. De onde ele os tirou? Anfitrião, 1 minuto no mundo mortal acabou. 1 minuto fora era equivalente a 5 minutos aqui. As sombras da vítima estavam nos rostos daquelas criaturas do mundo mortal. E usando um feitiço específico, ele localizou as vítimas. Talvez tenha sido porque eles sentiram sua localização sombria no mundo mortal, mas o que ele descobriu foi que eles não estavam muito longe dele. Na verdade, eles estavam no último andar do mesmo prédio destruído da delegacia de polícia onde ele estava. Seu colega entendeu sua expressão. E bem diante de seus olhos, o leque aumentou, transformando-se em um leque voador. Está indo? Dorian olhou profundamente. Não, foi bem o que pensei. Tio Swish. A dupla desapareceu. Fim do capítulo. Capítulo 204 Vítimas localizadas. Tio Swish. Os dois estavam em movimento. A contraparte de Dorian voou em seu leque gigante negro enquanto Dorian saltava pelo chão excessivamente quebrado. Ele saltou sobre muitos pilares caídos e espaços em ruínas com um rosto inexpressivo. Mas de repente, o chão quebrou. Estrondo. Dorian recuou na peça já existente, saltando alto no ar. Divertido, não é? Dorian não se preocupou em tentar, concentrando-se no buraco abaixo dele. O conjunto estava a mais de 3 andares de altura, com as laterais ainda fervendo com manchas amareladas ao redor do perímetro do enorme buraco. E bem no fundo, ele podia ver uma poça de água estagnada e ardente com vapor mortal que poderia atropelar um mortal se ele ficasse muito perto do local por mais de 1 minuto. Estruturas policiais em ruínas, poeira, ossos, escrivaninhas, mesas, móveis quebrados e até lâmpadas estalando. Dorian notou tudo. O mundo espelhado criou imagens espelhadas de tudo, inclusive de uma caneta. Qualquer coisa que um espelho pudesse refletir teria aqui sua contrapartida. Acontece que os objetos laminados também seriam inanimados aqui. Apenas animais e humanos equivalentes estavam vivos neste mundo. Com certeza, Dorian viu roedores sombrios rastejando no espaço, bem como as sombras dos policiais e oficiais do FBI no mundo mortal que também deveriam estar de pé ou sentados nas mesmas posições onde essas sombras estavam. O casal estava aqui, em algum lugar no último andar. O tempo estava passando. Ele tinha que encontrá-los rápido. Tio Puff. Dorian desapareceu. Enquanto isso, em uma área muito isolada dentro da enorme instalação em ruínas, um casal de idosos estava se segurando horrorizado. Seus cabelos estavam desgrenhados e sua respiração pesada. Eles tinham bolsas visíveis sob os olhos devido ao sofrimento. Isso mesmo, eles estiveram no inferno todo esse tempo. E depois de uma longa busca, finalmente encontraram um lugar fora do alcance daqueles monstros. Isso mesmo. Faz pouco mais de 1 dia no mundo mortal. Mas para eles já se passaram 5 dias inteiros.
O homem sentiu que tinha ficado 100 anos mais velho do que era por causa de tudo isso. Ele e sua esposa eram pessoas muito simples e de bom coração. Mudá-los para o mal foi realmente uma tarefa difícil. No entanto, desde que ele chegou a este lugar, surgiram vozes estranhas em sua cabeça, dizendo-lhe para fazer isso e aquilo. Matar, matar, matar. Essas foram as palavras ressoando em seu cérebro. Queria que ele ficasse louco e enlouquecido com pensamentos assassinos. Mas como ele pode fazer isso? Ele prefere se matar do que tirar uma vida. Ponto. A senhora de 57 anos olhou para o marido e estou angustiada. Será que algum dia sairemos daqui? O velho a balançou para frente e para trás, dando um beijo feroz em sua testa. Acredite, Mai, o que são os humanos sem esperança e crença? A mulher mordeu o lábio, balançando a cabeça muito lentamente. Ambos sabiam que não estavam mais no mundo real. Primeiro, os dois foram arrastados para o espelho. E eles observaram seus colegas sorrirem e entrarem no mundo real bem diante de seus olhos. Se alguém lhes tivesse dito que tal coisa era possível, pensariam que a pessoa estava louca. O que foi mais horrível foi que os seus homólogos também juraram destruir tudo o que era importante para eles, incluindo os seus filhos e o neto de 5 anos. Lágrimas escorreram por seus rostos ao pensar em todos os horrores pelos quais passaram nos últimos dias. No primeiro dia, eles foram espancados, arranhados e atormentados até quase a insanidade. No dia 2, eles foram queimados e marcados por algum fluxo de água maligno que parecia ter 1 milhão de chuveiros dentro. Nos dias 3 e 4, eles começaram a se defender, mas ainda assim tiveram azar, com aquela voz constantemente os forçando a matar. O que foi ainda mais alarmante foi que a voz queria que eles se matassem. Ponto. O teste final. O casal não conseguiu. Talvez se ficassem aqui por anos, eles mudariam e perderiam a esperança de que alguém viesse atrás deles. No entanto, só se passaram 5 dias. Veja bem, 1 ano no mundo mortal seria 5 anos aqui. Muita coisa pode mudar, principalmente se também tivermos perdido a esperança na humanidade. A voz em suas cabeças tentava constantemente empurrá-los contra a parede. Hahaha, tio, você é engraçado. Suas muitas forças armadas em seu mundo sabem que você está aqui. Muitos humanos foram empurrados para cá, mas seu povo nunca se preocupou em salvá-los. A humanidade está podre. A humanidade está podre. Por que esperar que eles salvem você? Você simplesmente vai morrer de qualquer maneira. Então faça isso. Mate seu parceiro e eu te libertarei. Tio, não. Saia da minha cabeça. O casal chorou, lutando consigo mesmo e com as sombras. Matar uns aos outros para sair daqui? Eles poderiam realmente fazer isso. Ponto. A mente humana sempre pode mudar, e é isso que tememos. A semente foi plantada, e quanto mais tempo ficassem aqui, menos confiança teriam um no outro. No futuro, ambas as partes poderão até tentar matar-se enquanto dormem. Neste mundo, eles perceberam que não estavam com fome nem precisavam fazer suas necessidades no banheiro. A única coisa que puderam dizer foi que depois de 4 dias, seus corpos precisavam dormir. É por isso que ontem eles podiam dormir em períodos rotativos de 4 horas cada. Por enquanto, eles ainda viviam e não confiavam em nenhum outro, acreditando que desde que o governo soubesse deste lugar, eles definitivamente enviariam pessoas para salvá-los. A polícia e as forças alistadas eram os protetores da nação. O casal que teve um desfecho positivo na vida optou por acreditar no seu resgate. Mai, apenas espere. Alguém virá atrás de nós. Tio Boom. Como se fosse uma deixa, um som enorme ecoou. Depois disso, um par de olhos brilhou intensamente, quanto mais perto ele se aproximava. Os rostos do casal se esticaram num horror sombrio. Mia, fique atrás de mim. Fim do capítulo. Capítulo 205. Uma escolha dolorosa. Pressão. O homem rapidamente puxou a esposa para cima, afastando-se lentamente do intruso que se aproximava. Ele levantou uma barra de aço com mãos trêmulas, posicionando-se contra seu inimigo. St.
Fique para trás, eu te digo. Fique para trás, ou eu vou bater em você de verdade. Marido. Mia também apertou ainda mais seu tubo de aço, planejando ajudar seu marido se o pior acontecesse. Nos últimos dias, eles entenderam aproximadamente como essas sombras agiam. Muitas vezes, essas estranhas criaturas pareciam não conseguir se mover, embora não quisessem nada além de despedaçá-las. Às vezes, uma sombra fica no mesmo lugar, arranhando o chão com as unhas e se esticando para agarrá-las. Eles testaram locais diferentes, sabendo que aquela enorme sala vazia que parecia um depósito era segura. Isso mesmo, aqui, poucas sombras parecem querer intervir. Foi aqui que eles dormiram ontem. E era relativamente seguro em comparação com muitas outras regiões do edifício. Eles não sabiam por quê, mas estavam gratos por isso. Mas quem saberia que tudo isso era uma ilusão? Ponto. Tio uau! Grito. Para trás, eu te digo. Fique para trás. Endo balançou o cachimbo com força, tentando impedir o inimigo de se aproximar, mas não funcionou. GRWW, mortal. GRWW, mate. GRWW tio. A sombra falou entre a linguagem humana e alguns sons estranhos de rosnados. Era como se ainda não soubesse falar corretamente. Seus olhos evitam uma luz maligna, querendo nada mais do que dilacerá-los membro por membro. Gole. Ambos os lados estavam prontos para o confronto. 3. Todos endureceram suas armas. 2. 1. O casal colocou um pé à frente, pronto para o grande balanço. Tio Swish. O homem balançou tão duramente quanto pôde. No entanto, justamente quando a haste estava a centímetros de seu alvo, a sombra de repente virou para o lado e caminhou por outra parte. GRWWRWWR tio. Underscore. O que aconteceu? Este era um depósito. E pode-se dizer que no mundo mortal, a contraparte da sombra virou outro corredor para recuperar algo. A sombra tentou se esticar em direção a eles, mas o casal já havia saído de seu alcance. Odioso, odioso, queria matar sua contraparte mortal. TPT. Ponto. Endo, o que aconteceu? Eu não sei. Mas ainda temos que ter cuidado com isso. O casal suspirou secretamente, agradecendo às suas estrelas da sorte pelo que aconteceu agora. No entanto, eles comemoraram muito rápido. A sombra logo alcançou a perna de Mia, tentando arrastá-la para a escuridão. Mia. Endo deixou cair a vara, alarmado. A esposa dele. Muito rapidamente, ele a agarrou com força, firmando sua postura. O terror caiu sobre Mia, sentindo uma queimadura de frio no tornozelo. As sombras no mundo mortal tiveram um efeito refrescante. Pode-se sentar à sombra de uma árvore em um dia agradável e quente, ou pode-se até mesmo abaixar-se e ficar na sombra de uma pessoa durante um desfile para bloquear o sol. Era irônico que as sombras fossem legais, mas o mundo dos espelhos estava em chamas. Uma queimadura de sombra era assustadora, mas queimava ao mesmo tempo. Ah tio, ela gritou de dor, sentindo uma estranha geada penetrar nas fibras de seus ossos. Tarefa. Aderência. Tec tio. O sangue dela congelou e quebrou no momento em que atingiu o chão. Mia soluçou, olhando para o marido que fazia o possível para jogá-la para trás. Anteriormente, ela queria contar a ele seus pensamentos. Mas ao vê-lo tomar sua decisão, ela desistiu. Mas agora ela se sentia cansada em um mundo assim. Endo. Os anos de Endo inundaram como uma cachoeira. Endo, olhe para mim. O homem choroso não conseguiu. Já estava casado com ela há muito tempo. Então, como ele poderia não saber os pensamentos dela? Mia sorriu amargamente. Nesta vida, ela teve a sorte de ter um homem como ele. Ponto. Endo, olhe para nós. Não podemos continuar assim. Quanto tempo podemos ficar aqui? Endo mordeu os lábios, recusando-se a responder. Em vez disso, ele apertou ainda mais ela, recusando-se a soltá-la. Suspiro. Endo, não seja egoísta. Você e eu tivemos uma vida boa. Vivemos até essa idade, mas não se esqueça que também temos filhos recém-casados. Sabia.
Claro que ele sabia. Endo, você deve acabar comigo e ir lá para salvar nossos filhos daqueles monstros. Isso mesmo, seus colegas prometeram matar tudo o que amavam apenas para se vingar deles. Portanto, quanto mais tempo permanecerem aqui, mais tempo os seus homólogos terão para matar os seus filhos e netos. Talvez alguns de seus amigos também sejam alvos. Eles poderiam esperar que o governo os resgatasse. Mas talvez até lá seja tarde demais. Sem o conhecimento deles, mesmo que tenham matado uns aos outros, eles ainda não serão soltos. Errei. Como poderia ser tão barato? Cale a boca, Mia. Eu não vou matar você. Endo estava determinado. Tal coisa era algo que ele não conseguia fazer. Você acha que tirar uma vida foi fácil? Somente os preparativos mentais eram algo contra o qual ele tinha que lutar. Principalmente sabendo que ele matou sua amada. Não, tio. Endo puxou com mais força. Eles encontrariam uma saída juntos e arranjariam tempo para salvar seus filhos. Que ele jurou. Asterisco acento circunflexo asterisco. Ponto. Endo fez o possível para arrastá-la de volta. Mas, de repente, o alcance da sombra ficou ainda mais amplo, alcançando também sua perna. Bam! Ele bateu a nuca no chão. Mas ele não ousou pensar na dor. Haste, haste, haste. Ele tentou desesperadamente agarrar sua vara, mas estava centímetros atrasado. Não, tio. O sorriso e a expectativa naqueles olhos cruéis prenunciavam os horrores que estavam prestes a enfrentar. E à medida que as sombras os arrastavam para mais fundo na escuridão, Mia e Endo contraíram-se num grito silencioso. Ao contrário das outras vezes, este foi o primeiro momento em que seus corpos começaram a ficar sólidos devido à dor gelada. Butuum, Butuum. Seu desamparo, ansiedade e desespero criaram uma onda covarde de medo batendo em seus corações. Será este o seu fim? Cresceu, tio. Fim do capítulo. Capítulo 206 Tempo de tic-tac. A morte olhou para o rosto do casal. Seus ângulos estavam congelando, seus corpos se transformaram em pedra e seus peitos se contraíram com força. GRWWW tio. A criatura exclamou animadamente, aumentando sua força e velocidade ao arrastá-los. Hahaha tio tio tio. Humanos. Humanos. Ele odiava os humanos com paixão. O casal olhou para sua destruição iminente, sentindo seu mundo chegando ao fim. Eles fecharam os olhos com medo, sabendo que seus corpos rígidos como pedra não poderiam se mover. Crianças, por favor, fiquem seguros. Rachadura. Uma parte do teto quebrou, esmagando instantaneamente a sombra como um inseto. Bam! O casal estremeceu, com muito medo de abrir os olhos. No entanto, a tentação era grande demais. Piscar, piscar. Quem? Quando? Como? Você. Normal. Silêncio. O casal engoliu a saliva, olhando para o jovem, que parecia muito normal. Você tem que saber que desde que chegou aqui, cada pessoa que eles viram parecia um humano Frankenstein, com feridas abertas, todos os tipos de partes do corpo e assim por diante. Ou seja, viram alguém com a perna esquerda gorda como um boi e a direita magra como o braço de um bebê. Às vezes, mesmo quando os corpos eram um tanto uniformes, sempre havia algo exagerado neles, como seus olhos que podiam ocupar metade de seus rostos como uma coruja. Essa aparência foi ainda mais assustadora para eles. O jovem diante deles foi a primeira e única pessoa que viram que parecia humana. Claro, eles ainda estavam muito vigilantes. Quem sabia se era uma armadilha? Mais uma vez, a voz estranha em seus cérebros também lhes dizia para não acreditarem e matarem Dorian antes que ele os matasse. Confuso, confuso, muito confuso. No entanto, o que eles podem fazer? Seus corpos ainda estavam rígidos como pedra. Então, mesmo que a voz esteja certa. E então, ponto. Dorian ficou no chão caído que destruía a sombra, examinando casualmente as vítimas. Ele já via a rigidez neles. Relaxe. Estou aqui para levá-lo de volta ao mundo mortal. Butuum. Os olhos do casal se arregalaram em choque.
Uma parte deles queria exultar, orgulhosa de que o governo tivesse designado alguém para resgatá-los. Claro, outra parte era duvidosa por causa da idade de Dorian. Isso não seria uma armadilha, certo? Além disso, eles pareciam ter visto o sósia do cara também. Ambos pareciam tão limpos, como se fossem gêmeos mortais. Porém, o sorriso daquele de branco os fez estremecer de medo. Será que um deles era um monstro? Anfitrião, você só tem mais 4 minutos no horário mundial do espelho. Dorian não permitiu que eles falassem, balançando calmamente o pulso e colocando seus corpos na superfície plana em que ele estava. Hora de ir, tio Swish. Como um disco voador, Dorian levitou o pedaço quebrado do chão e voou alto em meio às sombras atacantes. Ban, ban, ban. Esquerda, direita, frente, trás, você, baixo. Muitos próximos, se esticaram o máximo que puderam, fervilhando em direção aos 3 mortais voando para fora. Era como se pudessem sentir o cheiro mortal porque, por um momento, todas as sombras olharam para ele, querendo atacar de forma viscosa. A cena os fez esquecer de olhar mais de perto para o líder em pé. E quando finalmente o fizeram, rapidamente se retraíram e se esconderam horrorizados. Não era a contraparte humana do chefe Shadow. Com certeza, vendo o doppelganger de Dorian inclinando-se preguiçosamente em seu leque gigante e seguindo atrás deles, muitos não se atreveram a se aproximar. Tio Swish. Dorian se moveu como um raio, evitando todas as estruturas em queda. Não diga mais. Ele sabia que deveria ser sua contraparte quem estava fazendo isso. Dorian semicerrou os olhos para os pedaços que caíam, criando um campo de força circular ao seu redor. Que irritante! Estrondo! Ele voou direto, permitindo que todos os objetos se quebrassem acima de seu campo de força. E logo, ele estava de volta à vista do portal novamente. Tio GRWRWRW tio. As sombras que há muito eram dóceis depois que ele partiu estavam mais uma vez atormentando suas contrapartes mortais através do portal. Claro, no momento em que ele voltou, eles se transformaram em bebês inocentes, tentando parecer mais fofos. Pena que as cicatrizes óbvias e os ferimentos profundos em forma de machado fossem tão difíceis de passar despercebidos. Sem falar de alguém que tinha o nariz colocado na testa. Olha, o grão-mestre está de volta. E ele traz as vítimas com ele. Alguém exclamou, e todos sorriram e aplaudiram de alívio ao ver o retorno do trio. Hahaha tio, ele realmente fez isso. Xiang Shor ficou tão feliz que sacudiu Dongai como um louco. A atmosfera alegre era contagiante. E até mesmo o casal que pôde vê-los do mundo mortal começou a chorar, finalmente acreditando que seriam resgatados. Só de pensar no sofrimento deles nesses últimos 5 dias foi o suficiente para fazê-los chorar pelo resto da vida. Uau tio, finalmente estamos de volta, estamos. Plop. Dorian os jogou abruptamente através do portal. Não há tempo. Sistema, me escaneie no momento em que eu entrar totalmente no mundo mortal. Embora estivesse confiante em suas habilidades de observação, seu inimigo ainda era ele mesmo. Então, sim, era correto dizer que ele não confiava em si mesmo nesse assunto. Ambos eram espertos, e esse cara poderia colocar algo nele quando passasse pelo portal. Isso, não seria ruim ter um olho extra observando os dois. O sistema deu um salto, ficando feliz porque seu hospedeiro finalmente viu seu potencial. Acento circunflexo 0 acento circunflexo. Anfitrião, não se preocupe, com certeza vou ficar de olho nesse bandido. Ah, não que você seja um cara mau, como posso ser um cara mau? Ponto de interrogação. Parte do anfitrião. Talvez o anfitrião se sinta insultado, pensando que, em vez disso, o estava chamando de bandido. Pobre sistema, ele só queria que o anfitrião gostasse e confiasse mais nele. A mente de Dorian nem estava nos pensamentos do sistema. Mais 2 minutos de espelho. Isso significava que ele só tinha mais alguns segundos no mundo mortal para encerrar as coisas.
Fim do capítulo. Capítulo 207. Caso encerrado. Tio Droga. Ele pulou pelo portal e moveu os dedos como um louco. Tempo, tempo, tempo. Ei, 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 ei. Suas ações foram tão apressadas que todos logo perceberam o perigo iminente. Principalmente quando Haru começou a contagem regressiva. Mais 12. Dorian continuou, falando mais rápido do que nunca. 11. Ele tirou talismãs e os carimbou no rosto do casal e das criaturas ajoelhadas diante deles. 10. Ele começou o ritual permanente de troca, fazendo as coisas voltarem a ser como eram. A pequena aura sombria reunida no cupê foi rapidamente afastada e enviada de volta às sombras que repousavam nos rostos das criaturas ajoelhadas. 5. Dorian continuou, fazendo com que muitos morressem de ansiedade. Droga. 4. De Shadow, você é, e Shadow, você retornará. Tio Switch. Ele mandou as sombras de volta. E quando eles chegaram no Mirror World, o casal foi novamente pego de surpresa pelo grotesco e aparência horrível. Eles continuaram arranhando o portal, querendo cortar o casal em pedaços. Anfitrião, nada aconteceu e também não foi detectada nenhuma essência sombria. 1. Ele imaginou isso. Você tem que saber que enquanto ele cuidava do problema do casal, ele também limpava todo o espaço dentro da formação, caso algo se escondesse ao redor da cena. 3. Dorian fechou os olhos e começou a causar um redemoinho de vento na sala. 2. Finalmente, o portal começou a se fechar. E quando Dorian abriu os olhos, ele viu sua sombra, sorrindo para ele. Um dia, estarei livre de você, tio. Improvável. Dorian refutou em seu coração. Antes que o evento o afetasse, ele teria que se preparar contra isso. Que chato. Ponto. Sua sombra não era nada parecida com ele em termos de personalidade, ar bem diante de seus olhos. A partir daí, os espelhos voltaram ao seu estado normal, refletindo o que deveriam. Plop. Todos caíram de joelhos suando frio, pensando em quais desastres poderiam ter sido se a contagem regressiva chegasse a 0. Até mesmo Haru teve que admitir que nunca se aventuraria lá para salvar alguém, a menos que atingisse um certo nível. Ou então, se ele não pudesse fazer as coisas a tempo, então não libertaria centenas e centenas de sombras no mundo. Na verdade, ele não precisava resgatar as vítimas imediatamente. Ele poderia entrar, encontrá-los, dizer-lhes para ficarem onde estavam antes de sair e depois voltar para resgatá-los depois de saber exatamente onde estavam. Acontece que se ele se afastasse muito do orbital, ele poderia não conseguir sair, ficando preso no mundo dos espelhos também. Ele precisava aumentar seu cultivo e velocidade, para se mover e voar assim como Dorian fez. Este mundo era perigoso. E as sombras sem dúvida tentariam pegá-lo, atrasar seu tempo e impedi-lo de partir. Sem falar da voz que penetrava em sua cabeça, tentando confundi-lo. Era preciso obter um certo nível de habilidade antes de entrar no mundo dos espelhos. E se fossem novatos, era melhor ir em grupo. O casal olhou para Dorian com gratidão, vendo que não estavam mais tão rígidos quanto pedra. A essência da sombra foi extraída. Embora houvesse repercussões em tudo isso, Dorian acenou com a cabeça para o casal, apontando para o chão. Olhar. Todos olharam com os olhos arregalados, fascinados e alarmados. F asterisco. F asterisco. As vítimas eram sombras crescentes. Isso mesmo. Quando foram deixados lá, muitos viram que não tinham sombras, tal como o grão-mestre havia dito. Eles eram realmente como Drácula. Mas agora, suas sombras cresciam lentamente, como uma flor brotando do chão para o céu. E logo, a silhueta sombria estabilizou-se a uma altura específica. Eu serei amaldiçoado. Muitos ficaram mais uma vez mortificados, sabendo que estavam sempre andando com as sombras consigo. Não. De hoje em diante, se houvesse algo que precisassem esconder, ficariam completamente imóveis como uma rocha. Quem sabia quando a sombra deles viria até eles, usando seus segredos contra eles? Desculpe, eles simplesmente não conseguiam ver as imagens pretas no chão novamente. Ponto.
O casal também ficou muito perturbado, olhando para as sombras voltando para eles. Além disso, uma sensação estranha cresceu por dentro, fazendo-os se sentirem completos. Era como se um buraco tivesse sido preenchido dentro deles. Isso mesmo, os humanos não podem viver muito sem sombra. Não foi natural. O casal ainda estava animado, tanto que não havia descoberto os elefantes gigantes ao lado deles. Céus! O casal recuou rapidamente, apoiando-se nas paredes da formação. Que diabos foi isso? Eles olharam para as criaturas de concha, querendo não apenas gostar, mas também descolorir seus olhos. Eles pensaram que o que viram naquele mundo estranho já era um rato o suficiente. Mas como eles poderiam saber que não era nada comparado a esses caras ajoelhados diante deles? Horrível! Horrível! A fome que os atacou no momento em que chegaram foi rapidamente contida em desgosto. Metade dos rostos das criaturas havia desaparecido, como se alguém tivesse dado um soco e criado uma marca profunda. No entanto, tudo isso aconteceu porque as sombras que eram usadas como máscaras não estavam mais lá. Ponto. Haru, Buou. Entre. VMMM. Uma abertura foi criada e a dupla entrou com as caixas de madeira em mãos. Hoje foi a primeira vez que realizaram um verdadeiro exorcismo desde que fizeram o voto celestial. Haru e Buou estavam sorrindo interiormente, animados demais para começar. Tio Suishi, um livro de aparência antiga flutuou entre a dupla. Virar, virar, virar. As páginas tremeram, parando abruptamente em uma página específica. Esteja pronto. Sim, grão-mestre. Todos viram Dorian sacudir o pulso, retirando as moedas dos rostos das criaturas. O resto de seus corpos ainda estava preso. Mas seus rostos podiam se mover livremente. Dorian entoou um feitiço para mantê-los reprimidos antes de finalmente recuar. Tudo bem, era hora dos exorcistas em treinamento mostrarem seu valor. Eles demoraram muito para esse assunto. Mas finalmente acabou. Fim do capítulo. Capítulo 208 As consequências. Haru e Buou cerraram os dentes, sentindo a força do feitiço. Poderoso, poderoso. Seus corpos e bochechas dançavam e tremiam enquanto cantavam. Se eles soubessem que este era um feitiço de grau 1 de baixo nível, eles não saberiam se deveriam rir ou chorar. Haru cuidou de uma criatura e Buou cuidou de outra. SHWSHWSHWSHWSHHSWHSW. GRRRWWW tio 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 tio. Diante dos olhos de todos, as criaturas se contorceram e gemeram horrivelmente, fazendo com que muitos colocassem as mãos nos ouvidos e gritassem de volta. Eu serei amaldiçoado. Seus tímpanos zumbiam e batiam em suas cabeças. Mas, por algum motivo, eles não conseguiam tirar os olhos da cena. Era como se cada uma de suas células estruturais tivesse lutado contra uma chama de luz brilhante, espalhando-se da ponta do pé para cima. Primeiro desapareceram e sumiram, depois as coxas, a barriga, o peito, as mãos. Até que só restou uma cabeça flutuante. As criaturas ficaram ainda mais perturbadas porque tinham um dos corações na nuca. Se eles pudessem escapar de mim, seriam capazes de gerar mais tarde. No entanto, como poderia ser tão barato para eles? Haru e Buou estavam quase sem fôlego. Quanto mais partes da criatura forem destruídas, maior será a pressão do feitiço sobre elas. Eles eram apenas novos no cultivo e ainda não haviam quebrado suas conchas mortais, embora devesse levar mais 1 ou 2 dias antes que o fizessem. Antes da academia abrir suas portas, a tarefa deles era avançar e estudar muito durante as próximas 3 semanas e alguns dias, porque eles também seriam professores. Embora ensine apenas o mínimo das coisas, eles tiveram que aumentar rapidamente para estar sempre ao lado do grão-mestre. Eles estavam perto do pico de desempenho da essência humana. Pelo menos com a ajuda do caminho que seguiram, eles poderiam confiar nele para fazer o feitiço. Este foi um dos feitiços de exorcismo mais baixos de todos os tempos. E eles estavam passando por momentos muito difíceis, quase desmaiando e entrando em coma. Eles sabiam que o grão-mestre interviria se não pudessem.
Mas eles não queriam desistir tão facilmente. Ponto. Não. A dupla estreitou os olhos em meio às gotas de suor doloridas. Eu posso fazer isso. Eu posso fazer isso. SHWHSWHSHWSWHSWHSWHS. Tio. Eles empurraram e avançaram, sem se importar com as criaturas que escorriam. Vá para o inferno. Estrondo. Dorian viu as correntes sagradas ao redor das criaturas adicionarem outra camada, semelhante a um único fio de cabelo. Agora, as correntes eram semelhantes a 2 fios de cabelo entrelaçados um com o outro. Embora muito fraco e quase desaparecendo, ele tinha certeza de que deveria ser o suficiente para lidar com criaturas desprezíveis. Ou seja, eles nem eram os chefes. Eles eram apenas conchas. 1, 2, 3. As cabeças flutuantes começaram a desaparecer muito lentamente. Tio Puff. A dupla realizou seu primeiro exorcismo. Bang! Haru e Buo caíram nas paredes da formação, tentando recuperar o fôlego. Circule seu QI. Ding! Seus olhos se abriram como bulbos, apressando-se para praticar exercícios respiratórios, bem como praticar seu cultivo. Dorian retirou a formação, deixando-os sentados com os pés cruzados no chão. A dupla franziu a testa, aparentemente insatisfeita. Por que o QI aqui era tão frágil e quase inexistente? Foi terrível demais. Tentar reunir QI aqui era semelhante a tentar pegar um único fio de cabelo em um tornado ou tempestade de vento. Você chama isso de escritório MSS. AUGH tio. Eles já sentiram falta do espaço na propriedade. Não admira que o grão-mestre lhes tenha dito para se concentrarem na circulação do seu QI. Reunir qualquer coisa aqui foi tão difícil. Esqueça. A dupla relaxou as sobrancelhas, fechou os olhos e se concentrou na tarefa em questão. Enquanto Dorian se concentrava no casal. Mia e Endo olharam para o menino com admiração e reverência nos olhos. O problema é que eles nem sabiam como se dirigir a ele. Felizmente, Xiang Shor, Dongdai, Lea e todos os outros correram para verificar a situação. Especialmente os patologistas forenses. Senhor, como vai? Sente tontura? Precisa de comida, água? O ruivo Ryukin estava quase enlouquecendo com tudo o que viu. Como um dos principais patologistas forenses da área, eles enviaram aqueles cadáveres bizarros sob seus cuidados, já que muitos não conseguiam entender exatamente o que estava acontecendo com eles. Hoje foi o dia mais assustador da vida dele. Ele não apenas questionou sua sanidade, mas também desenvolveu um profundo sentimento de medo dos cursores pela primeira vez em muito tempo. Droga! Se ele visse algum cadáver estranho, não ousaria tocá-lo novamente. Qual era mesmo o nome desse jovem? Grande mestre. E onde ele poderia encontrá-lo? Embora não soubesse, ele decidiu ligar para Xiang Shor sempre que tal situação ocorresse. Deitado. Você não viu seu homólogo olhando para ele com raiva, como se esperasse uma oportunidade para atacar. Quem sabia se o cadáver iria de alguma forma empurrá-lo contra o espelho e fazer seu sósia escapar. Ok, talvez ele estivesse exagerando um pouco. Mas afinal, ele viu, não era impossível. O cabelo ruivo bagunçado de Ryukin pendia sobre seu rosto quanto mais ele olhava loucamente para o casal. Já chega, Ryu. Eles precisam de algum espaço. Xiang Shor disse, puxando o famoso homem enlouquecido por cadáveres para trás. Chega. Pessoal, deem-lhes espaço. O grão-mestre ainda não terminou. Grão-mestre. O casal anotou secretamente o nome em seus corações. Obrigado, grão-mestre. Obrigado por tudo que você fez. O casal exclamou, curvando-se o mais profundamente que puderam. A perigosa onda de fome e o aperto em suas barrigas e pernas faziam parecer uma tortura ajoelhar-se ou prostrar-se. Se não, eles teriam feito isso. Eles apenas esperavam que o grande mestre não sentisse que sua gratidão era um insulto. Porém, olhando para a expressão de Dorian, eles sabiam que pensavam demais. Eles respiram aliviados, gostando ainda mais do jovem.
Embora ele não sorrisse ou parecesse acessível, seu coração estava no lugar certo. Por favor, sente-se, Dorian disse, sacudindo o pulso. E novamente, algumas cadeiras quebradas passaram voando. Depois disso, a mesa quebrada e de cabeça para baixo de Dongai em um canto distante também flutuou em direção a eles. Bem, o casal não ficou mais tão chocado com as habilidades mágicas do jovem. Afinal, ele os tirou do mundo dos espelhos, não? Dorian sentou-se e o casal também se sentou. Todos, exceto Haru e Buo, o cercaram com expressões curiosas. O que o grão-mestre poderia ter a dizer que os obrigasse a se sentar? Grau_grau. Fim do capítulo. Capítulo 209. Nunca é fácil demais. Respire, tio. Todos sentiram um enorme peso de desconforto corroer rapidamente seus seres. O peso fez com que seus pensamentos girassem em várias direções. Isso. Tio Gulp. O casal engoliu em seco, remexendo-se nos assentos quebrados que conseguiam ficar de pé e aguentar o peso. Inconscientemente, eles se deram as mãos em busca de apoio. Eu olho para minha coxa, você olha para nossas mãos. Olho para a mesa, você olha para o grão-mestre. Por favor, alguém pode dizer a eles o que está acontecendo aqui? Silêncio. Tic-toc. De alguma forma, aquele relógio idiota não caiu, embora sua tela tenha quebrado com o impacto de um objeto voador. Os ruídos distantes só pioraram a situação. Era como os sons da morte, tamborilando em seus corações. Buto 1. Mia molhou os lábios, pensando se deveria falar ou não. Mas Dorian chegou antes dela. Conte-me tudo. Não deixe nada de fora, não importa o quão sem sentido você pense que é. O casal ficou surpreso antes de balançar a cabeça vigorosamente como um louco. Sim, grão-mestre. Eles se entreolharam, entendendo o que Dorian queria dizer. Grão-mestre, podemos gravar isso? Recorde. A palavra de Dongai fez os olhos de todos se iluminarem. Eles bateram nas coxas, lembrando por que estavam aqui em primeiro lugar. Sim, este foi um arquivo de caso. Portanto, embora as vítimas tenham sido recuperadas, elas ainda precisavam conhecer e desenvolver um relatório detalhado sobre isso. Chiang Shor, em particular, lembrou-se de como a velha Jia lhe dissera para salvar e manter o caso. O surgimento do paranormal foi tão chocante que eles nem conseguiam lembrar os próprios nomes. Mas graças à visita anterior da criatura-chefe, Dongai, Lea e os outros dois foram rápidos em recuperar os sentidos. O casal estava prestes a entrar em detalhes sobre o que aconteceu em sua casa antes de entrarem no mundo dos espelhos, bem como foi passado o tempo lá. Coletar informações sobre este mundo espelhado era uma obrigação. Acontece que o telefone de quase todo mundo estava quebrado ou destruído. Tio Suishi. Donghia foi em direção à parede, abrindo seu cofre embutido que parecia notavelmente idêntico à parede. Quando o quarto estava limpo e arrumado, não seria possível encontrar esse cofre, especialmente depois que ele sempre colocava seu enorme sofá diante dele. Eu sabia que o grão-mestre estava vindo. Então fiz os preparativos. Dongai disse, passando pelas pilhas de escombros, abrindo o cofre e pegando um gravador de vídeo. Comprou-o porque se quisesse alugar os da estação e expor os motivos, sabia que o levariam ao hospital. Além disso, ele não tinha certeza se, no final do dia, seria apropriado entregar a fita à emissora. Assim, ele decidiu comprar o seu próprio e entregá-lo à velha Jia e aos demais. Isso mesmo, ele presumiu que se a família Jia soubesse disso há gerações e gerações, então talvez eles gostariam de manter isso em segredo. Bem, todas essas foram suas suposições. E no final, ele, Lea e os outros dois conseguiram o gravador de vídeo após deixarem a propriedade de Dorian. Todos ficaram impressionados e gratos pelo raciocínio rápido de Dongai. A câmera de vídeo já estava carregada há muito tempo e estava pronta para funcionar. Será que o grão-mestre aprovaria? Dorian encolheu os ombros. O que foi isso para ele? No final, ele estava aqui para popularizar o fato de que o paranormal existia.
Então, por que parar alguém? Não faria diferença para ele, já que sua academia logo abriria suas portas. E amanhã ele começará sua primeira tentativa de envio dos convites. Dorian deu aprovação a ele, assim como ao casal. Depois disso, Dongai apertou o botão. Clique. A luz vermelha estava acesa. O casal começou sua história. Quanto mais todos ouviam, mais chocados e horrorizados ficavam. Novamente, eles também ficaram chocados com o fato de o bastardo no mundo dos espelhos mentir contra eles. Eles fizeram o casal acreditar que eles, as Forças Armadas, sabiam de sua entrada no mundo dos espelhos e se recusaram a salvá-los. Olá, hoje foi o primeiro dia deles sabendo disso, ok. E quase todos eles aqui tinham status de alto nível. Que diabos? O que foi ainda mais absurdo foi a voz dizendo-lhes para se matarem para que o vencedor partisse. Porém, pelas palavras do grão-mestre, eles sabiam que era mentira. O casal também empalideceu, ouvindo o que seria deles se tornassem assassinos. Mia agarrou as mãos do marido com culpa. Se eles não viessem resgatá-los, não seria ela quem pressionaria indo a tirar sua vida. Se ele embarcasse nessa jornada, não seria ela quem causaria tudo. Está tudo bem, eu não culpo você. Endo sussurrou calorosamente. Eu só culpo essas coisas más. Felizmente, ele tinha um coração firme, recusando as tentações. Acha que pode fazer com que ele mate a esposa? Impossível. Amor conquista tudo. Acento circunflexo asterisco. Endo estava orgulhoso e se sentiu muito heróico por manter sua crença durante suas tribulações. Era isso que fazia de um homem um verdadeiro homem. Depois de hoje, Endo se tornaria mais rigoroso em seguir o caminho certo. Ele e sua esposa se tornariam um dos grandes professores da academia, respeitado por muitos. Eles derrotarão inúmeras entidades e se tornarão grandes anciões na academia. Mas, isso foi uma história para outro dia. Agora, o casal parecia muito abatido e abalado. Grão-mestre, eu não entendo, você disse que passamos pouco mais de um dia lá. Sim, para você foram 5 dias e algumas horas. Mas para nós não se passou muito tempo desde o seu desaparecimento. Chocante. A costa de Xiang e o resto olharam para Dongai, como se dissessem, você está entendendo? Tocar, 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 tocar. Dorian olhou para eles, olhando para sua aura, linhas da testa, olhos, lábios, bochechas, queixo e outras retas físicas. Palmes. Ah, sim, grão-mestre. A dupla foi obediente. Diga seu nome completo, data de nascimento e local de nascimento. Sentado ao lado dele, era melhor verificar novamente as informações da boca do cavalo. Pode-se dizer que a visita deles ao mundo dos espelhos teve consequências. Fim do capítulo. Capítulo 210 Uma vida justa. Muito obedientemente, o casal forneceu seus dados pessoais. Ao mesmo tempo, Dorian estava ocupado passando as mãos pelas linhas das palmas diligentemente. E todos os demais focaram na cena, não querendo perder nada. Grão-mestre, o que é isso? Endo também estava precipitando de ansiedade. Dorian girou seu torção, permitindo que um dos tornos de madeira flutuasse. Porém, Dorian ainda não abriu a caixa. Gole. O interesse de todos foi excessivamente despertado agora. Embora vocês dois tenham sido arrastados para o mundo dos espelhos, ainda há consequências para tudo isso. O que? Consequências? Endo e Mia ficaram assustados. Sim. Embora você não precise sentir isso injusto. Aos olhos dos céus, o que você deve ou o que lhe é devido sempre retornará para você. O que eles devem e o que lhes é devido. Quanto mais ouviam, mais ficavam perplexos. Grão-mestre, o que você quer dizer? Não foi sua culpa que vocês dois tenham sido arrastados para o mundo dos espelhos. Então os céus não estão culpando vocês por isso. Dorian afirmou de fato. E todos os outros concordaram com a cabeça. Suas ações no mundo dos espelhos também foram muito amáveis e estão aos olhos dos céus. Suas almas são como um gravador, salvando cada pequena coisa que você experimentou em sua vida. Ufa tio,
O casal soltou um suspiro profundo. Os outros na sala também ficaram aliviados, embora um pouco desconfortáveis. Com a alma gravando tudo, eles não serão punidos pela juventude, quando roubavam chiclete dos colegas, não é? Tosse, tosse. Muitos tossiram e coçaram a cabeça sem jeito. Ao mesmo tempo, eles continuavam sentindo que o grão-mestre logo lançaria uma bomba mortal em suas palavras. E com certeza, eles estavam certos. Ponto. Durante seu tempo no mundo do espelho, vocês dois sofreram vários ferimentos. E o mais notável foi aquele em seus tornozelos. Ataques mais poderosos contra vocês dois. E embora eu tenha cuidado dos aspectos físicos do assunto, a alma é outro assunto por si só. A alma, Buto 1. O casal segurou o peito ansiosamente. Dorian se inclinou para frente, estreitando os olhos para eles. Senhora, sim, Mia respondeu, você deveria viver até os 91 anos. E senhor, sim, Xiang Shor e todos os outros ficaram de boca aberta, ouvindo Dorian calcular e prever a data da morte do casal. Ele também pode fazer isso. Após o choque inicial, todos olharam para o casal com pena. Eles sentiram que os resultados poderiam ser muito tristes. O casal também achou difícil respirar com essas notícias. Eles cerraram os punhos, tentando conter as lágrimas. Talvez não seja tão ruim assim. Ponto. Dorian olhou para Mia. Sua concha mortal está conectada à sua alma. Você recebeu o maior número de ferimentos, 26 anos de sua vida se foram. O que? 26? Todos rapidamente fizeram as contas para ela. Ela tinha 57 anos e deveria morrer aos 91. Ela só tinha mais 8 anos de vida. Brutal. Muito brutal. Você sabe o que é um período de vida. Era como segurar e de alguma forma conseguir arrebatá-lo. Não 3, nem 10. Mas 26 anos a menos que sua vida útil. Pensando nas coisas, todos juraram secretamente que, se algum dia entrassem no mundo dos espelhos, nunca permitiriam que qualquer maldita sombra os agarrasse ou os ferisse sem lutar. Não diga mais, eles estavam todos muito petrificados. Já era bastante difícil manter suas vidinhas como oficiais da lei. Mas agora você está tentando tirar um pedaço tão grande de torta. Impossível. Ninguém ficaria feliz com tais resultados. Ponto. Tio toque. Tocar. 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 Mia abaixou a cabeça, deixando as lágrimas caírem sobre suas coxas. 8 anos. Seu neto tinha apenas 3 anos. Ela achava que conseguiria viver o suficiente para ver seu neto se casar ou até mesmo conseguir seu primeiro emprego quando adulto. Infelizmente, ela morreria quando ele tinha 11 anos. Além disso, seu último filho se casou e ela ainda esperava a boa notícia de um bebê na barriga. Então, como ela pode não se sentir triste? Os resultados a atingiram duramente e Endo não teve como confortá-la. O que ele dirá a ela? Que ia ficar tudo bem? Que ela sobreviveria depois disso? Ele também sabia que provavelmente seria assim. Suspiro. Talvez eles devessem usar os últimos anos para colorir o mundo. Essa foi a vontade do céu. A atmosfera ficou muito azeda. Mas Dorian ainda não havia terminado. Senhor, Endo, no seu caso, você tem 17 anos de folga. Endo, 61 anos. Deveria morrer aos 89. Ele tinha 11 anos de vida. Ele morreria 3 anos depois de sua esposa. Endo ouviu isso, mas não estava preocupado. O que o incomodava era a situação de sua esposa. Silêncio. Seja Lea, Xiang Shor, Ryukin ou qualquer outra pessoa, eles não tinham palavras de encorajamento para dar. A atmosfera era muito sombria. No entanto, Dong Daisem cerrou os olhos para Dorian, pensativo. Grão-mestre, você tem uma maneira de prolongar a vida deles, certo? Jing. Aturdidos, todos, incluindo o casal, de repente olharam para Dorian apenas para ver um leve sorriso em seus lábios. Inteligente, eu realmente tenho um jeito. Você, ele, o quê? Você me olha, eu olho para você.
As lágrimas penduradas no canto dos olhos foram sugadas como mágica. Marido, Endo, você ouviu isso? Hahaha tio, ele tem um jeito, eu sei. Muito rapidamente, o casal comemorou, sentindo esperança em seus corações. Neto, agora, vovó e vovô finalmente poderão ver você crescer. 0 iene. A atmosfera ficou ensolarada em um piscar de olhos. Todos ficaram felizes pelo casal. Mas Dorian apenas riu da alegria imediata deles. Ponto. Todos vocês esqueceram. Tudo é justo aos olhos dos céus. Fim do capítulo. Renunciar ao amor parecia-me tão insensato como desinteressarmo-nos da saúde porque acreditamos na eternidade. Simone de Beauvoir.